E no início você falou sobre o sono, sobre o afastamento do espírito do corpo, né? Como que se dá isso, esse afastamento do espírito do corpo? É um afastamento integral ou tem algo que nos liga ao corpo de Tá, carne? eu vou falar sobre isso, mas eu quero antes fazer uma introdução, se você me permite. Sim, fica à vontade. Eu não sou especialista em sonho, tá? Isso é um assunto até muito polêmico, porque cada pessoa tem uma experiência, mas eu queria deixar, antes da gente conversar, explicar aqui uma coisa sobre as situações evolutivas das pessoas, dos seres humanos. Então, e isso a gente vai falar no decorrer. Nas situações evolutivas, eu gosto de dizer o seguinte: esse livro aqui chama-se Na Semeadura 1, é um livro de Edgar Armond. O Edgar Armond é um dos principais fundadores da Aliança Espírita Evangélica. Então, um médium, foi secretário da federação e com isso ele fundou a Aliança Espírita Evangélica. E ele escreveu inúmeros livros e ele fala aqui uma coisa. Isso aqui a gente precisa ter em mente. Situações evolutivas. Se nos referirmos aos estados intermediários de transição, observamos duas classes de pessoas, segundo o ponto de vista evolutivo. As mais adiantadas e esclarecidas, já incompatíveis com práticas e atos de natureza inferior, e as ainda retardadas no sentido atrasadas, não tem nada a ver com algum retardamento mental, tá? Afins com as manifestações dessa inferioridade. Esta distinção serve para todas as classes sociais, sejam membros pobres ou ricos, ocupem posições altas ou baixas na sociedade. E é o estalão principal para a medição dos valores espirituais. Muito bem. E aí você perguntou como ocorre que o espírito se desloca do corpo. A pessoa adormeceu, o espírito está livre. Ele vai onde ele quiser e entra onde for permitido. Existe um ditado antigo que fala assim que é à noite ou é no sono, é à noite no sentido do sono, que o conselho vem, tá? Então, por que quer dizer isso? A gente costuma dizer, às vezes a pessoa se apresenta com um problema do tamanho do elefante. Aí a gente fala assim, olha, faz uma oração, vai descansar um pouco, vai para casa, dorme, procura dormir, e amanhã pensa nisso com calma, faz uma oração. Aí a pessoa vai dormir com aquele problema do tamanho do elefante, quando ela acorda, o problema já está do tamanho de um cavalo, ela já está menor. Aí a pessoa troca, pá. Daqui a pouco ela passa outra noite de sono. Quando ela acorda, aquele problema está do tamanho de um cachorro. Aí ela vai passando mais uma noite, aquele problema está do tamanho de um gato. E aí, mais uns dias ali, é do tamanho de um coelho, daqui a pouco é do tamanho de um hamster, e daqui a pouco o problema passou. Então, por isso que fala que à noite vem o conselho. Por quê? O sonho é uma maneira de a espiritualidade aconselhar também o espírito, auxiliando no processo evolutivo. Do mesmo jeito, como eu falei aqui, os dois tipos de pessoas, as evoluídas e as mais atrasadas,
é no sonho que vai se encontrar aquilo que a gente tem afinidade. As pessoas ou os lugares. O espírito está livre, como se você abrisse a portinha da gaiola e ele está livre. Como se ele tivesse desencarnado. Na verdade, a gente tem um receio da morte. Na verdade, a gente não tem medo da morte, a gente tem medo do sofrimento, né? A gente tem medo de sofrer. Porque a gente até já conversou aqui que o dinheiro nos permite sofrer com conforto, mas a gente vai sofrer do mesmo jeito. Eu costumo dizer o seguinte: uma pessoa que está doente e ela tem poucos recursos, num calor desse, talvez ela só tenha um ventilador, e se ela precisa ir a um médico, ela vai precisar de um vizinho, ou talvez chamar um táxi ou um aplicativo. Ou pedir favor para alguém, ou um parente vai ter que ajudar, um vizinho vai ter que ajudar, e ela vai se manter assim. A pessoa com dinheiro, com a mesma situação, vai ter talvez um ar-condicionado, uma cuidadora, um cuidador, talvez tenha um carro particular, para alguém vai dirigir, um carro com ar-condicionado. Essa é a diferença. Mas o sofrimento vai ser o mesmo. A diferença é que com dinheiro sofre-se com conforto, sem dinheiro acaba passando um pouco mais de tribulação. Esse papo de falar que mas com dinheiro pode se curar, se tiver que ser curado, vai se curar no serviço de saúde público. Igual na pandemia teve gente que teve que ir para a UPA e saiu com a Covid e viveu e está vivo até hoje. E teve gente que foi pro Albert Einstein, pro Sírio-Libanês e desencarnou. E tinha os melhores médicos, tido como os melhores médicos do país, né? Os políticos saem lá de Brasília, vem tudo se tratar aqui em São Paulo, né? Então, por aí a gente tira uma conclusão e a pessoa desencarnou do mesmo jeito, com todo o dinheiro que tinha. Então, se tiver que desencarnar, vai desencarnar. Uma outra coisa que fala dos tratamentos, as pesquisas indicam que determinadas doenças, quando vai, olha, não, vamos tratar e vai ficar boa, são muitas vezes tratamentos paliativos que dão uma longevidade de vida no máximo aí de uns 5 anos e depois a pessoa desencarna do mesmo jeito. Então, pelo menos nesses 5 anos a pessoa consegue, às vezes, acertar um inventário, fazer as pazes com quem não falava mais, reunir a família, mas que ela vai embora, vai do mesmo jeito. E a outra que às vezes não teve os tratamentos paliativos, acaba indo mais rápido, ou então, às vezes, fica aí os 5 anos e sofrendo com dores, com essas coisas. Aí, quando o espírito sai do corpo, ele sai, ele está que nem um espírito desencarnado. A diferença é que os médiuns videntes conseguem enxergar um cordão prateado, fluídico, que se liga nesse espírito aqui na parte da parte das costas, como se fosse um cordão umbilical que a gente tem quando a gente está no ventre na nossa mãe, na gestação. Então aquele espírito ele está solto e aquele cordão não embaralha, não dá nó, não tem perigo. E aí consegue se distinguir um espírito encarnado de um desencarnado. Isso um médium vidente consegue saber se é um espírito. Ah, mas como assim? Um espírito... Sim, ele pode estar dormindo em outro lugar, ou em outro país, ou em outra cidade, e ele chegar num ambiente que está tendo uma reunião mediúnica, e o médium vidente vai saber que aquele espírito é encarnado pelo cordão fluídico nas costas dele, um cordão luminoso. O médium que não é vidente não consegue enxergar isso aí. Vamos imaginar que o corpo daquele espírito vai sofrer um ato de violência, ou de repente vai ser acordado repentinamente, sacudido por alguém, cutucado por alguém, imediatamente esse espírito retorna para o corpo.
É assim que funciona essa ligação. Imediatamente. Por quê? Ele continua ligado ao corpo que esse espírito pertence. É desse jeito que funciona. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.